Bem, amigos, o Vasco, no dia 16 de agosto de 2026, está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O time com o maior investimento da história do Vasco é um time já rebaixado. Em agosto, falando isso em agosto. Estamos na 23ª rodada, o Vasco tem 22 pontos. É papo assim de milagre que eu não vejo esse elenco fazendo para o Vasco. Eu já vou deixar claro aqui, pode trazer o Guardiola, o Klopp, quem vocês quiserem. Esses caras não botam a bola pra dentro. Não botam. Não botam. Ganhou hoje um time horroroso. Eu posso estar enganado, mas eu vejo um time do Vasco um pouquinho melhor do que o do Santos. Pouquinho, de nada. Mas o Santos tem duas coisas. Jogadores que fazem. Jogador que faz gol e jogador decisivo. Esses jogadores que fazem gol, eles são decisivos. Pode falar o que for, mas o Gabriel Barbosa é decisivo. Pode falar o que for, mas o Neymar é decisivo. Jogadores de alto nível que botam a bola pra dentro. O Gabriel só precisava de confiança. É um bom jogador, novo ainda, não é velho. Só precisava de confiança. O Santos foi lá, investiu, trouxe ele e tá aí entregando, sei lá, 20 gols na temporada, por não sei os números dele. O Coutinho, deixando claro aqui, gente, o Coutinho largou o Vasco. O Coutinho largou o Vasco, ele pediu pra sair, ele pediu pra ir embora. Mas a torcida do Vasco achou de bom tom atacar só o Coutinho. Um dos poucos jogadores conscientes do Vasco. Tipo, conscientes. Amanhã vai fazer um ano daquele 6-0 em cima do próprio Santos. E nada mudou de lá pra cá. O time do Santos é quase a mesma merda, o time do Vasco é quase a mesma porcaria também. Mas mudou a mentalidade. Tínhamos jogadores grandes naquela época. Tinha o Ryan, tinha o Coutinho. Enfim, não vamos falar do passado agora, já foi. A questão é, o Vasco é um time rebaixado, gente. Quantos gols na carreira tem um DVD? Quantos gols na carreira tem o Andrés Gomes? Quantos gols na carreira tem o Marino? Quantos gols na carreira tem o Spinelli? O Gabigol chegou a 101 gols pelo Santos ontem. Hoje, quer dizer, 101 gols. Fora mais 200 que ele já fez pelo rival. Enfim, o cara que faz gol. Ah, Luan, mas se o Vasco tivesse ganhado, ninguém estaria falando disso, ou empatado, porque o Gabigol perdeu um gol. Sim, mas aí. O gol que o Tietchan perde é bizarro. Bizarro. Aí eu vou vir aqui falar que o Vasco jogou bem. Jogou bem não, pô. Jogou bem não. Jogou bem não. Teve a bola, botou pressão no jogo nos primeiros 10 minutos, mas chance clara, tô falando do primeiro tempo, chance clara o Vasco não teve. O Santos teve 3, 2, sei lá. O Cuca, ele sabe muito bem que o time do Vasco é ruim. E jogou só no contra-ataque. Tranquilo. O Santos tranquilo no jogo. Final do primeiro tempo, o Santos tranquilo. E o Santos depois fez o gol. O time do Vasco que não tem isso aqui, ó. O time do Vasco não tem 1-0. Dá pro time manter a calma. Vamos respirar. Calma, gente. O Vasco não vem numa sequência ruim. Não vem numa sequência ruim. Não ganha no campeonato. Mas não vinha numa sequência ruim. Se desesperou, se desorganizou. E o Santos aproveitou isso e emplacou 2-3-0. A caixa punch que fazem o Santos ter confiança. Lembra aquele 6-0 que a gente fez neles? A gente ganhou confiança e não caiu. Esse resultado de hoje vai fazer o Santos ganhar essa confiança que eles precisavam. Eles vinham ganhando de times horrorosos, times semi-amadores na Sul-Americana no sufoco. Ganharam hoje, tranquilo. A primeira vitória do Santos fora de casa do Campeonato Brasileiro. O Colídio estreou bem, mas não é o cara que vai solucionar nossos problemas. Não é. Não é. Teve duas bolas ali que ele tocou pro lado em vez de chutar. Não é o cara que vai resolver nossos problemas.
o Sosa estreou mal, na minha visão. Mas quando ele estiver bem no Prime, também não vai ser o cara que vai solucionar nossos problemas. Além de tudo, é um time azarado. É um time maldito. Com 11 minutos, o Jair se machuca. Isso aí já mudou o Vasco todo, cara. Muda tudo. Quem quer que entrasse? O Barros ou o Sosa? Muda. A saída de bola fica uma porcaria. O Sosa, meu Deus do céu, nosso amigo Sosa é ceguinho de bola. Tô avaliando a estreia. Prejudicou o time do Vasco. A saída de bola, tudo, aquela de trás, um jogador que pensa bem o jogo. Mas vou deixar claro aqui. Partida ruim. Ruim, péssima, pra baixo do Thiago Mendes. Ficou preocupado em não apertar a mão do Neymar. Não jogou absolutamente nada. Parecia aéreo. Não tava nem pilhado, assim, tipo assim, pra bater alguém, sei lá. Desculpa. Mas pra bater, sabe? Chegar aqui na raça de maluco, aí tu vê assim, caramba, Thiago Mendes tá muito afobado. Não, nem isso. Thiago Mendes mal no jogo, mal, 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 mal. E apesar do 3-0, o melhor jogador do Vasco foi o Robert Renan, que fez uma jogada de ponta, cruzou pro, acho que foi pro Colídio, que mandou pra fora. Fez uma jogada de 10, deu uma passe pro Robert Renan. Caramba, o nosso melhor passador, Robert Renan. E ele foi bem nas desarmes também. O Robert Renan foi bem no jogo. Mas é um time sem cabeça. Contra o Olímpia, gente, eu nem sei se bota o time titular e bota o time reserva contra o Palmeiras. Que não vai ganhar do Palmeiras lá. Não vai. Não vai. Não vai. O Palmeiras tá em péssima fase, mas o time do Vasco não vai ganhar do Palmeiras lá. Não vai. Não vai. Não vai acontecer. E a gente se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento. Esse era jogo não era de 6 pontos, não. Era jogo de 30 mil pontos. 70 pontos. É um jogo que o Vasco não podia perder. Se não fosse não ganhar, era empatar. Perdeu. Mas assim, eu queria destacar um movimento interessante. Falando de tática. O Santos sabe que o Neymar e o Gabigol não marcam nem consulta. Aí ele joga com um carinha ruim lá, que eu esqueci o nome dele, do ponta direita que saiu, entrou o Roleiser. Cara, entrou o Roleiser e acabou com o jogo. O Roleiser acabou com o jogo. O Roleiser é um ótimo jogador, mas é um cara que não ajuda tanto. Então, assim, fica menos 3 marcando, fica difícil. Eu acho que é por isso que o Vasco dominou também o jogo, que o time do Santos marcando com 2 a menos. Cara, mas enfim, eu tô falando do jogo. Agora vamos falar de duas coisas extra-campo. O que o Pedrinho tá esperando para contratar um matador? Não tem. O Vasco não tem. E essa omissão da diretoria, essa falta de urgência da diretoria, vai fazer o Vasco ser rebaixado. Gente, o Vasco ficou 45 dias parado. O cara não trouxe ninguém. Pedro Emanuel chegou no Vasco faltando uma semana para voltar com os campeonatos. Uma semana. Teve 45 dias. O cara chegou no Vasco faltando uma semana. O Pedrinho, ele vai rebaixar o Vasco. E vai ser culpa totalmente dele. A montagem de elenco porca, a diretoria que mais teve dinheiro na história do Vasco, vai rebaixar o Vasco porque são incompetentes. Isso serve para Admar Lopes, isso serve para Felipe, que ninguém sabe o que faz no Vasco. Isso serve para Pedrinho, que não tem senso de urgência nenhuma. Gente, nesse momento na janela, é para estar enviando proposta até pro Harry Kane, dá um, sei lá, desesperado. Toma, vai. O Vasco sempre foi famoso por isso. O Vasco trouxe o Maxi Lopes no desespero. Chegou, botou a camisa, salvou o Vasco. O Verratti, mesma coisa. Aquela diretoria da 777, horrorosa, patética, pífia, com Paulo Brax, chegou, trouxe o Verratti, no outro dia jogou, fergou, decidiu 3 pontos já de cara. Foi. Trouxe Paê no desespero. Trouxe Medel, tudo no desespero. Mas que deu certo. Jogadores cascudos e experientes e bons, né? Não basta ter só experiência, né? Tem que ser bom. Jogadores bons salvaram o Vasco.
A diretoria, eu não acho que, deixando claro, não acho que o Pedro Emanuel é o culpado, mas a diretoria traz um treinador que tem mais derrotas do que vitórias na carreira. É um treinador que não ganhou no Campeonato Brasileiro ainda. É bom deixar claro. Em São Januário, muito menos. Ah, falando em São Januário, São Januário, frio. Combina com o time. Parece que o Vasco só tem conexão time e torcida quando joga no Maracanã nessa temporada. São Januário frio. Só preocupado em vaiar o Neymar. Tinha que ter um clima hostil pra ele, sim, que é um verme. Mas só se preocuparam com isso. Torcida morna, morta, né? Morna não. Torcida morta, 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 morta. A melhor coisa pro Vasco hoje é São Januário ser destruído amanhã. O Vasco não ganha em casa, não ganha de ninguém mais. Estamos afundados na zona de rebaixamento, em penúltimo colocado. E o próximo jogo é o Palmeiras, depois o Cruzeiro. Não vai ganhar, gente. O Renato Gaúcho conseguiu. Podem falar o que for, mas o Renato Gaúcho chamou a responsabilidade e fez o Vasco ganhar esses jogos todos aí. Que fez o Vasco ter essa pontuação do Vasco hoje é o Renato Gaúcho. Que a diretoria demitiu depois de uns 15 dias que começou a Copa e só trouxe o treinador depois de 45. É isso, eu não tenho o que dizer, eu não tenho várias coisas aqui, ó. Mas eu não vou ficar falando do jogo, não vou. Se inscreva no canal, deixa seu like aí, aperta o botão aí de hypar, sei lá, tem uma parada aí que tem isso aí agora. Mas é isso. Próximo jogo, o Olímpia, do Paraguai. Depois o Palmeiras, no Allianz Parque, gente. Não tem muito o que dizer, é um time que não dá vontade. O Vasco caiu hoje, gente. O Vasco caiu hoje. Se eu fosse vocês aí, vamos pelo menos cair no estilo. Vamos tentar ganhar um título na cagada aí, a Copa do Brasil Sul-Americano. Vambora. Ah, lembrando, eu nem sei mais. Deixa quieto. Tem mais o que dizer, não. Inscreva no canal, gente. Eu tô desanimado. Parei. Tamo junto.